Esperar menos me fez ganhar mais e eu precisei apanhar muito para entender isso aqui. E inclusive, este dia aqui me fez entender de uma vez por todas isso que eu vou te falar nesse vídeo. Eu era uma pessoa que operava até 5h50 da tarde, 5h57. E em uma operação que foi a virada do meu emocional, da minha vida financeira no mercado, é o que fez com que eu parasse de ser esse obcecado por cliques aqui e finalmente começasse a ganhar dinheiro no mercado. Então eu vou te explicar aqui como eu fiz e quais os horários e as condições que são extremamente ruins de tu estar no mercado e quais são os melhores. E aí tu vai conseguir aproveitar isso aqui para o resto da tua vida. Então, vamos lá! Primeiramente que a gente quer operar todo dia, a toda hora. Esse é o objetivo de um trader e isso eu não tiro de ninguém porque é esse o sentimento que eu tinha lá no passado, em que eu pensava que o mercado estava ali, estava rodando, já estava dando operação, eu tinha que pegar, eu tinha que aproveitar, porque poderia passar aquela e eu não pegar. E isso fazia com que eu entrasse 10, 20, 30 vezes no dia em operações, sejam elas de scalping, na época que eu fazia o que tu viu ali na foto, seja elas na época de análise técnica, que me dava aí 10, 15 setups por dia e eu fazia todos eles e mesmo assim saía num prejuízo insano. Agora, quando tu alinha tudo e executa usando os melhores horários, as melhores condições, aí sim a tua consistência vem no mercado e eu vou te mostrar isso aqui porque a gente vai te livrar dos horários e das condições piores de mercado e a gente vai alinhar aqui contigo as melhores condições de execução. Então vamos lá. Aqui eu vou te dar 4 alertas de quando não operar. Tá? Então vamos direto ao ponto aqui do primeiro número 1. Horários de baixa liquidez. Quais são os horários de baixa liquidez? A gente já sabe que é no final da tarde, não fica ninguém no mercado. E também tem alguns horários no meio do dia ali que também tem uma baixíssima liquidez, como por exemplo, do meio-dia até as 14, 14h30 ali, que é o período de almoço, né? Tu sabe que os gestores, as pessoas que operam nos grandes bancos, nas grandes coisas, eles têm que ter um horário de almoço. Então, diminui-se a liquidez, fica só robôs, e aí fica muito inconstante o cenário. E isso não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro funciona da mesma maneira. Então, tu só te livrar do horário no final do dia ali das 17 horas e também te livrar do horário do meio-dia até umas 2h30, show, tu já tá sabendo que isso para quem é de mercado parece meio que chover no molhado, mas vai entender agora nos próximos alertas que são mais relevantes para ti se tu já opera no mercado, tá? Um exemplo bem simples para quem gosta de operar em qualquer horário é que quando tem menos liquidez, tu vai fazer uma operaçãozinha de scalping, daqui a pouco entra uma boletada e te estopa com muito mais do que tu tinha planejado. Por quê? Porque tem menos liquidez, tem menos lotes na tela, só tem robô. Robôs, eles cancelam lotes quando eles querem e eles colocam lotes na tela quando eles querem. Então, o que acontece quando tem pouca liquidez, se o robô cancelar e tiver uma boletada, ele pode pular o teu stop ou te estopar muito maior do que tu tinha planejado. Um scalpingzinho vira um prejuízo maior e aí tu fica numa busca incessante para recuperar aquilo e acaba piorando a situação. Então, te livrou disso, agora a gente vai para o número 2, que é quando tem notícias. O alerta número 2 é quando tem notícias do cenário brasileiro, principalmente da política. Quando tem informações de uma CPI que vai sair, de uma PEC, do STF falando alguma coisa, um ministro sendo demitido, qualquer coisa relevante do cenário de política brasileira, senhores, reflete instantaneamente no nosso mercado, porque ele afeta a confiança dos investidores no Brasil e a desconfiança, obviamente. Então, o risco país aumenta e diminui, isso faz preço tanto para dólar subir mais, quanto para índice cair mais, num geral. Óbvio que também tem notícias boas de política,
é bem mais raro. Isso aí é muito, muito raro. É só quando eles resolveram uma coisa que estava se prolongando muito e aí vai ser uma coisa boa, né, no cenário. Mas o que mais acontece, por exemplo, quando tem esses negócios de política aqui, CPI, essas coisas, é que no momento que vai abrir o nosso mercado, o dólar já abre e já dispara um monte por conta desse cenário. E depois devolve tudo 20 minutos depois. Por quê? Cenários internos, sim, faz preço, show, mas é só um dos fatores do macro. É o macro aqui do Brasil, mas existem as coisas acontecendo pelo mundo, que cabe no alerta número 3, que é aberturas com gaps exagerados. Muitas vezes tu tá operando dólar e índice, ele já abre aí, por exemplo, o dólar abre com 0,80 de alta já. Um pessimismo extremo aqui no Brasil, sendo que no mundo tá tudo tranquilo, tudo controlado, tá até um cenário de otimismo, ou seja, pressão para desaceleração do dólar e alta para os índices. E aí tu olha o nosso dólar aqui disparando. Automaticamente, este horário de execução, quando tem uma divergência do cenário interno para o externo, o mais correto o que que é? Quando o mercado abre, é tu não fazer nada e esperar a decisão dos próximos 5 minutos. É isso mesmo que eu te disse. Por quê? Ninguém tem uma bola de cristal para saber dosar qual o nível de perigo que aquilo está gerando no mercado, mesmo que será precificado pelo mercado. E se tu não tem como adivinhar, o que que dá para entender é que tu pode usar o que tu vê na tela a teu favor, que é o quê? Cenário muito ruim, né? Que é aqui no cenário interno, lá fora tranquilo, até levemente otimista com pressão de queda para dólar. Abriu 0,80 de alta, tu olha os primeiros 5 minutos. Se ele tiver favorável ao cenário externo, aqui tu tem uma ótima operação. Então, assim, tu não operou na abertura do dado, né? Da informação do mercado como um todo aqui, só que tu acabou pegando o movimento de volta. Aí tem aquelas teorias de, voltou para fechar o gap, não sei o quê. Não, 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 não. Só voltou para ajustar ao cenário macro. Beleza? A notícia ruim foi precificada, quem precisou fazer lote, fez lote e depois de 5 minutos começou a devolver tudo. E isso a gente aproveita muito no nosso dia como operador macro, que é o que eu faço na minha vida. Quando eu pondero tudo o que acontece, a gente sempre vai saber o quê? Tem mais pressão otimista ou pessimista? E se tiver mais otimista, esse gap ajuda a gente a pegar grandes movimentos na volta indo a favor do mundo. Óbvio que não desconsiderando o cenário interno, porque pode ser uma coisa muito grave que o dólar continue subindo, mas os primeiros 5 minutos vão te alertar sobre isso e aí tu vai usar a teu favor. E a outro momento importantíssimo para que tu não cometa o erro de operar é no momento exato que sai o indicador econômico. O dado do payroll, por exemplo, que sai no Investing, tem muita gente que gosta de clicar quando sai o payroll. Se ele vir alto é ruim, né? Aí ele vai lá, bau, e clica na hora do dado. Só que as pessoas esquecem que elas estão operando com um profit, um trade, alguma coisa assim, que é uma plataforma de pessoa física. E quando tu fala em mercado financeiro, em high frequency trading, que é os grandes players que fazem os robôs de alta frequência, esses sim pagam milhões de vezes mais rápido do que uma pessoa física com uma plataforma de pessoa física. Inclusive, se tu tem o Profit ou o Trade, tu já viu várias vezes que ele chega a travar no momento do dado. Eles chegam a bugar. E aí, se tu clica na tua conta real de pessoa física, tá? Falando de conta real. Simulador, às vezes, pode até sair a ordem ali na hora, porque é só simulador, mas conta real, se tu clica no momento de um payroll, o teu lote geralmente paga uns 10 pontos para cima ou 10 pontos para baixo, dependendo para onde que tu foi fazer a tua posição. Então, neste momento, é o momento que assim, ó, segura o coração. Normalmente, um dado econômico relevante, eles saem vários dados juntos, como é o caso do payroll. O payroll sai tanto o dado de emprego mesmo, quantidade de empregos gerados, sai o desemprego, sai um dado ali que é o ganho médio por hora trabalhada, que é de inflação. Então, assim, os gestores, eles olham cada um detalhe.
Óbvio que o primeiro espasmo geralmente é pelo dado da quantidade de empregos, mas às vezes volta tudo porque os outros dados vieram mais a menos. E isso faz com que a pessoa física, além de ter pago atrasado, não conseguiu pegar a ida e volta e é estopado na volta. Então, só tu ficar de fora no momento que o dado sai, tu já ganha uma visão maior. E se ele foi e tá voltando e tu viu que os outros dados realmente vão fazer pressão para ele voltar, aí tu executa com a maior tranquilidade do mundo para pegar esse movimento da volta, tá? Nesse contexto, se tu já tá gostando desse vídeo até aqui, agora eu vou te falar sobre os momentos que são melhores para te executar. Então, se tu já tá gostando até aqui, te inscreve nesse meu canal aqui, porque aqui eu trago sempre as principais informações que tu vai usar nas tuas operações. Então, o objetivo nosso é ser um operador. Aqui a gente opera o que é mais importante, tá? Então, vamos embora. Te inscreveu aí? Ativa o sininho e vamos para cima. Seguinte, então, quando operar? Quais os melhores horários, quais as melhores condições para operar? Primeiro ponto. Estatisticamente, os melhores horários para operar são nos primeiros momentos da manhã. Por quê? Porque é ali aonde tem a maior parte de intenções precisando ser feitas no mercado. Então, assim, tem um importador e um exportador precisando fazer a posição em dólar, tem o gestor precisando aumentar a posição dele em ações, em índices, por exemplo, como o índice futuro aqui da Bolsa Brasileira, tem o gestor precisando proteger ou aliviar a posição que ele tem em dólar. Então, assim, quando abre o mercado, tem aquele primeiro espasmo, né, que é os primeiros 5 minutos ali que eu falei, e depois fica mais coordenado o mercado. Óbvio que tem intenções sempre de um lado e de outro, mas quando tu sabe a predominância do cenário macro, tu sempre vai predominar o quê? A execução a favor daquilo, tá? Então, se tu não entende nada sobre isso, depois tu acompanha aqui o meu canal, que vai ter informações ali de o que é analisar um cenário macro para te executar, como tu pega a direção, sempre tem aqui. Eu vou até deixar um vídeo aqui que é como saber a direção do mercado, tá? Daí tu vai assistir ele ali, tu vai entender mais em detalhes. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. E os melhores horários, 9h05 até 10h15, são horários em que tudo está precisando ser feito ali. Então vai sim ter movimentos contínuos, aquele movimento coisa linda que tu entra e ele vai para frente e não volta mais. Então esse para mim é o melhor horário operacional que existe. Óbvio que 10h30 da manhã também tem um momento pontual de fluxo muito bom, que é a abertura do mercado americano. Então também vai ampliar ou aliviar aquele cenário que tá. Por isso que tu entender o cenário macro para a hora que tu vai clicar é muito importante, porque aí tu sabe a direção predominante e aí tu vai usar isso a teu favor. Nesse contexto, quando converge tudo do cenário global e cenário interno, também é um momento bom. Por exemplo, tem uma notícia ruim aqui no Brasil da política e tem uma notícia ou as notícias pelo mundo estão pressionando bolsas para baixo e dólar para cima no mundo. Aí tudo está alinhado, é ótimo para te pegar até na abertura do nosso mercado para poder pegar um cenário de pessimismo, compra de dólar e venda de índice, tá? Lembra que depende muito também da onde abrir o gapá do mercado, vai que abre com 1% e pouco de alta. Aí tu espera um pouquinho, pelo menos aqueles 5 minutos. E para mim, os melhores dias são quando não tem nada da política brasileira para sair, não tem nada agendado, não tem nada no radar. Ali é bom, porque aí não fica à mercê de fala de político ou coisa do tipo. Num contexto, tu tem um alinhamento ali com o cenário macro e aqui não tem nada que possa ir contra. E outro momento muito bom para operar é quando tu vê as manhãs que tu vê os ativos andando correlacionados certinho, que é o quê? Dólar subindo, índice caindo e juros subindo. Então tá tudo para um pessimismo, tá bem correlacionadinho. Agora, quando tá o inverso, dólar caindo, juros caindo e índice subindo, também é correlacionado certinho. Essa é a normalidade dos ativos, não é todo dia que acontece esse movimento coordenado, mas quando é movimento coordenado assim, facilita mais ainda as tuas decisões de entrada a favor, porque leva mais as tuas operações a teu favor. E é isso que te bota na consistência, porque tu não precisa operar toda hora. É só tu pegar e esperar os momentos mais
correlacionados, mais favoráveis, que tudo está alinhado para aquele lado, e aí sim executar o teu setup, a tua estratégia de entrada só a favor daquilo. Porque menos cliques com mais direção como prioridade, automaticamente tu tende a conseguir levar mais as operações a teu favor e jamais estar operando na contra daquilo ali, porque a contra daquilo ali pode rasgar as tuas operações. Então, tu já não operar contra já é o passo número um, e pegando os melhores horários e entrando nas melhores condições direcionado, tu vai estar com o melhor dos mundos a teu favor, sem precisar ficar igual um louco, igual como eu te mostrei que eu operava até às 5 e pouca da tarde. Então, aquilo mudou minha vida, uma operação fez com que eu tivesse esse pensamento e é o que eu te passei aqui e e eu tenho certeza que a tua vida vai ser diferente no mercado daqui para frente se tu respeitar tudo isso que tu aprendeu aqui.